Como sabem, a semana passada, o Bloco de Esquerda divulgou um cartaz polémico com a frase "Jesus também tinha dois pais". Um cartaz relativo à lei que aprovou a adoção por casais homossexuais. E não obstante a polémica que esse cartaz teve, aliás, cuja opinião já tive a oportunidade de abordar noutro vídeo, que sugiro que vejam se tiverem tempo, deixou-me a pensar. E se eu fizesse um vídeo que abordasse uma teoria que se proponha a explicar a paternidade de Jesus? Alerto, contudo, para qualquer pessoa religiosa que esteja a ver este vídeo e que se ofenda facilmente nas suas convicções para não o ver. Este vídeo aborda uma teoria académica, minoritária, é certo, mas que se propõe a explicar a paternidade de Jesus e, quanto a este assunto, temos uma certeza. José não é o pai de Jesus. Os evangelhos de Mateus e Lucas referem-nos duas genealogias distintas. A tradição, mais do que outra coisa, diz-nos que uma será a de José, Mateus, e a outra a de Maria, Lucas. Ambas tentam atribuir a Jesus uma linhagem real, ligando-o à família do mítico rei David. Em nenhuma delas é afirmado que José é o pai. De facto, em Mateus temos a frase: Jacó tornou-se pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Note-se que esta passagem não diz que ele é filho de José, mas antes de Maria, casada com José. Já em Lucas temos, outro sim, o próprio Jesus, ao principiar a sua obra, tinha cerca de 30 anos de idade, sendo como era a opinião, filho de José, filho de Eli. A frase-chave aqui é como era a opinião. Ou seja, José é apenas o pai aparente e esse facto era conhecido pelos demais. Esta realidade é atestada na seguinte passagem em Marcos, o mais antigo dos Evangelhos. Quando em Nazaré, pergunta-lhe: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e José, e Judas, e Simão? E não são estas as suas irmãs, aqui conosco? Importa salientar que nesta cultura a ascendência era sempre definida pelo pai e nunca pela mãe. Se fosse José o pai de Jesus, ele seria conhecido por Yeshua bar Joshua, Jesus, filho de José. Portanto, numa coisa os Evangelhos e a teologia concordam. Quando Maria engravidou, encontrava-se noiva de José e José não era o progenitor. Nos termos da lei antiga, Maria poderia ser morta por este facto. Se, porém, este assunto se provou verdadeiro, não se achando a evidência de virgindade na moça, então eles têm de levar a moça para fora, à entrada da casa de seu pai, e os homens da sua cidade têm de matá-la a pedradas e ela tem de morrer, porque cometeu uma ignominiosa insensatez em Israel, cometendo prostituição na casa de seu pai. Assim, tens de eliminar o mal do teu meio. E, no entanto, José decidiu casar com ela, supostamente em virtude de uma visita angelical. Todavia, podia haver uma exceção a esta regra, nomeadamente se a mulher tivesse violada. Diz-nos a lei antiga: se, porém, foi no campo que o homem achou a moça que era noiva, e o homem a agarrou e se deitou com ela, então só o homem que se deitou com ela tem de morrer. E não deves fazer nada à moça. A moça não tem pecado que mereça a morte. Pois assim como o homem se levanta contra o seu próximo e deveras o assassina, sim, uma alma, assim é neste caso. Porque foi no campo que a achou, a moça que era noiva gritou, mas não houve quem a socorresse. Posto isto, terá Maria sido violada e se sim, como, quando e por quem? Para compreendermos a teoria que agora transmito, temos que perceber duas coisas. 1. Que não temos a certeza do ano em que Jesus nasceu e 2. A geografia e a história da Galileia. É hoje pacífico que Jesus não nasceu no ano 0 da Era Comum. A maioria dos historiadores crê que terá nascido por volta do ano 3 ou 4 antes da Era Comum e, seguramente, não em dezembro. Ao contrário do sugerido pelos Evangelhos de Mateus e Lucas, Jesus terá nascido em Nazaré e não em Belém. E, contrariamente à ideia que temos, a aldeia de Nazaré não se situava num ermo afastada de tudo e de todos. De facto, a cerca de 6 km encontrava-se a cidade de Séforis, uma grande cidade helenística, cerca de 30 mil habitantes, e importante centro administrativo. Aliás, foi nesta cidade que provavelmente José e mais tarde Jesus trabalharam como carpinteiros na reconstrução que se seguiu à revolta de que falaremos. Ora, no ano 4 antes da Era Comum, após a morte do rei Herodes o Grande, um certo Judas, filho de Ezequias, com o seu bando de homens, atacou o palácio real e assaltou os cofres e o arsenal em contestação à dinastia herodiana.
Em retaliação, as autoridades romanas instruíram Varus, governador da Síria, para que com 3 legiões reconquistasse a cidade pela força. De acordo com o historiador Flávio Josefo, na sua obra Antiguidades dos Judeus, Varus atacou-os e meteu-os em fuga, tomou Séforis, tornou os habitantes escravos e queimou a cidade. Varus perseguiu os insurretos pela Galileia e, dizem os relatos, crucificou cerca de 2.000 homens que haviam participado na revolta. Sabemos de relatos de ataques semelhantes e que, não raras as vezes, os soldados romanos violavam as mulheres que encontravam. E foi isso que muito provavelmente fizeram em Séforis e nas aldeias em redor. É por isso perfeitamente plausível que Maria tenha sido violada nesta operação de contenção da revolta. E, de facto, a cronologia bate certo. Maria é, nesta teoria, violada no ano 4 antes da Era Comum e dá à luz no ano 3, também antes da Era Comum, o que é consistente com o período temporal do nascimento de Jesus atribuído hoje em dia. Mas temos algum dado histórico que atribua a Jesus um nascimento ilegítimo e a um pai romano? A verdade é que temos. No Evangelho de João, enquanto Jesus discute com opositores judeus em Jerusalém, um deles responde-lhe zangado: "Vós fazeis a obra do vosso pai", disseram-lhe. "Nós não nascemos de fornicação. Temos um só pai, Deus." Ou seja, o opositor está a insinuar que Jesus teria nascido de fornicação, fora do casamento, o que não sucederia com ele. E quanto à identidade do pai? No seu tratado anticristão, A Verdadeira Palavra, escrito por volta do ano 178, o filósofo grego Celso relata uma história que circulava na altura, na qual era afirmado que Maria havia engravidado de um soldado romano chamado Pantera. Orígenes, na sua resposta contra Celso, nega esta história, mas o que importa ressalvar é que ela circulava logo no início do cristianismo. Por outro lado, e concomitantemente, nos ensinamentos do Rabi Eliezer ben Hircanus, que viveu no final do primeiro século da Era Comum, é contada a história de um seguidor de Jesus chamado Jacob de Skin, da cidade de Séforis, cá está, que curava mordeduras de cobra com a frase "Em nome de Jesus, filho de Pantera". Em 1906, um historiador alemão, Adolf Deissmann, publicou um estudo no qual demonstrou que o nome Pantera era uma alcunha usual utilizada pelos soldados romanos que serviam na região da Palestina na altura em que Jesus, alegadamente, terá vivido. E, de facto, na aldeia alemã de Bingerbruck, foi descoberto um antigo cemitério romano onde foi encontrada uma lápide com a inscrição: "Aqui jaz Tibério Július Abdes Pantera, de Sidom, na Palestina. 62 anos de idade, soldado com 40 anos de serviço do primeiro grupo de arqueiros." E o mais intrigante, este soldado, de origem semítica ou mesmo judaica, mostrado pelo nome Abdes, morreu na primeira metade do ano primeiro e havia sido destacado da Palestina para a Alemanha. Por fim, no seu livro The Jesus Dynasty, o professor universitário James D. Tabor, que dedica um capítulo a esta tese, mencionou a passagem no Evangelho de Marcos, quando Jesus, enquanto pregava no mar da Galileia, fez um estranho desvio. Diz-nos o texto: "Ele se levantou e foi dali para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não quis que alguém soubesse disso. Contudo, não pôde passar despercebido, mas uma mulher, cuja filhinha tinha um espírito impuro, ouviu logo a respeito dele e veio e prostrou-se a seus pés." Terá ido visitar o seu pai biológico? Pergunta ao professor universitário neste seu livro. Por fim, para todas aquelas pessoas que estejam interessadas em saber mais sobre esta teoria, eu recomendo a leitura deste livro, que já falei, The Jesus Dynasty, do James D. Tabor. Infelizmente a versão portuguesa já não existe, encontra-se esgotada, mas podem adquirir o livro em segunda mão na Amazon. Paralelamente ao livro, recomendo também que vejam o documentário The Nativity Decoded, do professor universitário Robert Beckford e que passou na televisão britânica. Podem encontrar este documentário na internet e eu vou deixar o link tanto para o livro como para o documentário em baixo para que o possam aceder. Não deixa de ser fascinante a hipótese, ainda que remota, de o pai de Jesus ter morrido na Alemanha e de, nos dias de hoje, ser possível, na pequena aldeia de Bingerbruck, no seu museu, admirar a sua lápide.